Bom, estamos retomando aqui, depois de uma pausa, o nosso estudo do Evangelho de Lucas, daquele discurso de Jesus, dado lá no templo, no capítulo 21. A gente estava vendo que Jesus estava conversando e caminhando com seus discípulos. Eles se impressionaram com muita coisa bonita no templo e comentaram com Jesus. E aí ele comentou com eles que aquilo tudo lá ia ser arrasado. E eles perguntaram, mas quando? E vai ter algum sinal? E a gente vinha então no vídeo anterior, eu e você tratamos dessa sequência de eventos. Só lembrando, dentro da profecia típica judaica, do jeito judaico de falar, eventos às vezes muito separados, mas que têm o mesmo tema, são tratados em conjunto. Não é o nosso jeito, a gente trata em conjunto eventos mais ou menos que estão na mesma época, ou pelo menos em sequência. Então, o senhor estava falando, e foi aí que eu interrompi para o vídeo não ficar muito esticado, a gente estava vendo ali a partir do verso 20, o que aconteceria quando as pessoas percebessem Jerusalém sitiada, cercada por exércitos. Ele falou, vai cair, a cidade vai cair. Muitas vezes, cidades resistiam ao cerco. O que acontecia? Quando começava a vir um exército inimigo, o exército, para se deslocar em marcha, para fazer um cerco, ele é lento, tá? Os ataques podem ser rápidos, mas deslocar uma tropa inteira, logística, pessoal, equipamento, é lento. Então era muito comum que quando vinha um exército invadindo um país, pessoas vissem isso e corressem, anunciassem, e as pessoas iam se preparando. Qual era o padrão de conduta em relação às cidades muradas? Quem vivia fora da cidade, fora da muralha, no campo, se jogava para dentro. Quem estava dentro não saía. Juntava toda a comida que pudesse, fechava os portões, travava, para aguentar, às vezes, anos de cerco. Nós temos relatos na história de cidades que ficaram anos aguentando o cerco. E foi o exército lá fora que começou a passar necessidade, porque a cidade tinha água, tem cidades que tinham água corrente dentro da cidade, Mas o senhor fala, dessa vez não, quando vocês virem, está caindo, está acabando. E aí ele dá as dicas, então, para agir ao contrário do senso comum. Olha, quem estiver na Judéia, foge para os montes. Não corra para a capital, corra para os montes. Se dispersem. Quem estiver na cidade, saia. E é aqui que eu estava falando no último vídeo, que os cristãos que estavam em Jerusalém, ali na chegada dos anos 70, quando receberam a notícia da chegada do invasor, das tropas romanas, grandes tropas, foram várias legiões que foram para lá, o que os cristãos fizeram? Arrumaram a mala e saíram da cidade. E isso era o contrário ao senso comum. Quando as pessoas sabiam de uma invasão, elas vinham para a cidade. E os cristãos saíram. Isso salvou a vida de muita gente, inclusive de gente que não era cristão. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que são inteligentes. E tinha gente que sabia, estava percebendo que dentro dos cristãos as coisas funcionavam. Tinha gente que não tinha se convertido ainda, mas já tinha uma proximidade. E quando os cristãos começaram a sair, por que eles estão saindo? Porque o Senhor, antes de morrer e ressuscitar, avisou que isso ia acontecer. Ele avisou? Avisou. E o que ele vai fazer? Fugir. Não, mas não é para entrar na cidade e se trancar? Não vai dar certo dessa vez. E muita gente que nem era cristão saiu junto. É mais ou menos o que aconteceu lá no Êxodo, Você já leu no Êxodo? O povo de Israel saindo do Egito. O que aconteceu? Muitos egípcios e até povos de outras nações que estavam lá aproveitaram e foram junto com o povo de Israel. Tiveram a percepção que ali estava a bênção. Então ele falou assim, está na Judéia? Vai para os montes, some. Está na cidade? Sai. Está no campo? Qual a ideia de quem está no campo? Vou correr para a cidade. Não entra na cidade. Porque são dias de vingança, em cumprimento a tudo que foi escrito. Muita profecia do Antigo Testamento se cumpriu ali. Porque Deus várias vezes mandou profetas dizendo assim, Jerusalém se arrepende. Lembra que a gente estudou Jesus chegando em Jerusalém? Que ele olhou para a cidade e chorou. Porque ele falou, puxa, quantas vezes que eu quis salvar essa cidade. Se você soubesse quem está te trazendo a paz agora, o Senhor falou isso. Nós vemos o relato em mais de um evangelho sobre as palavras de Jesus. E aí chegou a hora. As pessoas continuaram sem arrependimento. E quando eu falo isso, só para você ter uma noção, eu comentei em outro vídeo, mas vou recapitular aqui. Os relatos de época, não relatos cristãos, relatos históricos de outros grupos, relato de judeu, de romano, eles falam que o nível de perversidade dentro da cidade era inacreditável. Lá fora, os romanos cercando a cidade para ganhar no cansaço. Lá dentro, o inferno na terra. Se você pensa naquele inferno de Dante,
que é a visão de muita gente ainda é o inferno lá da Divina Comédia, né? Achando que inferno é aquela tortura pelos demônios e tal, nada a ver com a Bíblia. Mas era mais ou menos o que aconteceu em Jerusalém. Lá na cidade, o que você imaginar aconteceu. Assassinatos aos montes, furtos aos montes, latrocínio, matar alguém para roubar, às vezes uma bugiganga, aos montes. O relato dos romanos é que todo dia de manhã eles viam pela muralha os cadáveres sendo jogados para fora. O pessoal que foi assassinado no dia anterior, eles então faziam a limpa e jogavam os cadáveres. Todos os dias, cadáveres e cadáveres. Quem que estava matando? Judeu matando judeu. Então a perversidade estava terrível. A perversidade ali alcançou níveis absurdos. Foi mais ou menos aquela assim, Sodoma e Gomorra virou fichinha. E os romanos olhando. Ao ponto que um general romano, que era pagão, né, acreditava naquele monte de deuses falsos, mas ele se dirigiu aos céus, né, aos seus supostos deuses, e pediu o testemunho dos deuses, que não era ele que estava fazendo aquilo. A perversidade era tão grande que ele falou, não sou eu, são eles. Se um judeu tentasse sair da cidade, era torturado e morto. Então a coisa estava perversa mesmo. Por isso que o Senhor fala, cumprimento das Escrituras. Por quê? Porque os profetas sempre chamaram Israel ao arrependimento e não à perversidade, né? E aí o Senhor segue, né? Como vai ser terrível para as mulheres grávidas e que estiver amamentando, claro, imagina estar no meio disso tudo grávida ou com bebê. Horrível. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Até as pessoas que não eram inimigos ficaram irados em ver o que eles faziam com os inocentes. O que eles faziam com as pessoas fracas. Só uma coisa aqui, tá? Isso aqui é importantíssimo. Nunca tome isso aqui que eu estou lendo para você como motivo para ter ódio e discriminação racial, tá? Nunca se esqueça que a Bíblia não apoia isso. E nunca se esqueça que Jesus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, os 500 discípulos que estavam lá, que viram Jesus ressurreto, eram judeus, a primeira igreja formada era de judeus, e se nós hoje conhecemos o Evangelho, é porque judeus, cristãos, arriscaram a vida, e muitos perderam a vida, para espalhar o Evangelho pelo norte da África, pela Europa e pela Ásia. Então, por favor, nunca use isso como desculpa, como muita gente já usou, para ter ódio racial. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Aliás, isso é perversidade satânica. Não vou aqui medir palavras, tá? Isso é diabólico. Ódio racial pelos judeus é uma coisa que foi gerada dentro dos demônios e espalhada pelos homens de coração perverso. Nunca caia nessa, tá? E muito menos nunca tente usar a Bíblia para isso, né? Então o Senhor fala, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Aconteceu isso. Os judeus foram dispersos pelo mundo todo, entre todos os povos. No ano 70, o país de Israel deixou de existir como um país, não era mais, e entraram estrangeiros para habitar em Israel. E o Senhor falou que Jerusalém será pisada pelos gentios. Gentio é uma expressão que se refere a não-judeus. Então todo mundo que não é judeu é gentil. Imagine assim, as gentes, os povos, né? Jerusalém será pisada pelos gentios, ou seja, ocupada por estrangeiros, até que os tempos deles se cumpram. E aqui a história nos ensina algo muito interessante. No ano 70, Jerusalém caiu e entraram estrangeiros. Aí sucessão de povos orientais, diversos passaram por lá, diversos reinos, diversas religiões. Aí bem mais tarde surge a religião muçulmana, aí os muçulmanos também ocupam, né? Aí passa tempo, vem até os ingleses ocupam. E em 1948, Israel novamente vira um país com governo próprio, um Estado. E a gente lê esse texto e fala assim, então se cumpriu o tempo? É, se cumpriu. Então quer dizer que é mais um sinal? É mais um sinal. Quer dizer que dá para marcar a data da volta de Jesus? Não! Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aqui Jesus já está mantendo o assunto, vamos dizer assim, de cataclisma, mas mudando de época. Quando ele faz aquela transição, até que os tempos dele se cumpram, ele já pulou, lá eles não sabiam, mas a gente sabe, ele pulou do ano 70 para 1948. E aqui ele está falando sinais no sol, na lua e nas estrelas, que ainda virão agora, entendeu? Porque só nessa frasezinha, até que os tempos dele se cumpram, ele já falou de quase 2000 anos de história. E agora ele está seguindo falando de outra época, uma época que ainda virá. Então nós não sabemos o que será, mas quando Jesus voltar,
O que vai acontecer é que todo mundo vai saber, porque vai ter eventos, vamos chamar assim de cósmicos, né? Sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. A gente não sabe o que é, mas seja o que for, a gente vai saber, né? Todo mundo vai ver. E na Terra? As nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Então nós vamos ter sinais em cima, mas também na Terra. Parece que a Terra vai estar como se estivesse entrando em convulsão. O próprio mar vai estar agitado e as nações vão estar perplexas. Então veja que não é um evento isolado, como por exemplo um tsunami, mas um nível de agitação que vai deixar os povos do mundo perplexos. Os homens vão desmaiar de terror. Você imagina o terror que vai ser isso? Das pessoas entrarem num estado mental de pânico tão grande de um ser humano apagar, de tanto pânico. Apreensivos com o que estará vindo. Porque isso vai ser um crescente. Nós vamos ver melhor em Apocalipse, quando Jesus ele chama João e aí ele revela mais detalhes. Nós vamos ver que é um crescente, né? Há uma evolução de eventos quando chegar no fim, e não, nós não estamos no fim. Nós estamos numa época de sinais do fim, e essa sucessão de eventos vai deixar as pessoas que não querem andar com Deus cada vez mais apreensivas. Então eles vão ficar com medo do que vai ter pela frente, porque eles pensam assim, se já está desse jeito e está piorando, o que vem pela frente? Então se verá o Filho do Homem, Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lembra que ele começou dizendo assim, ninguém vos engane. Se alguém disser assim, ele está ali... Não, porque quando ele vier vai ser numa nuvem com poder e grande glória. Todo mundo vai ver, todo mundo vai saber. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Você tem medo do Apocalipse? Sério, você tem o direito de ter medo, né? Muita gente tem. Tem gente cristã que não lê o Apocalipse. Fala assim, não, aquele livro me dá calafrio. É até curioso, outro dia eu vi uma pessoa comentando algo muito inteligente, que Apocalipse é nome de vilão. Só que se as pessoas conhecessem o Apocalipse, ia ser nome de herói. Porque o Apocalipse é coisa boa. A volta de Jesus e o estabelecimento do reino do Senhor é coisa maravilhosa. Imagine você, vamos começar aqui junto um exercício no que Jesus está falando aqui. Ele está falando assim, nesse momento, ergam a cabeça porque está próxima a redenção de vocês. Imaginem. Nós estaríamos assim, está chegando a minha redenção, vai acabar a injustiça, vai acabar a dor, o sofrimento, vai acabar o assassinato de crianças, vai acabar a fome, vai acabar tudo de ruim. Ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. O Apocalipse é coisa boa. Nós vamos chegar lá ainda, vamos estudar juntos o Apocalipse, e você vai ver que até mesmo quando Deus pesa a mão no Apocalipse, é com um objetivo, que as pessoas de coração mais duro da face da terra amoleçam e se voltem para Jesus e sejam salvas. O Apocalipse é coisa boa. Mas vamos seguir aqui nesse texto, nesse pequeno Apocalipse aqui em Lucas. Então o Senhor contou a parábola para eles. Né? Vamos lembrar a parábola? Parábola é um ensino de Jesus de uma coisa próxima, uma coisa cotidiana ou uma coisa conhecida, para com esse ensino revelar uma coisa superior, uma verdade espiritual mais elevada. Então lá vem essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Figueira é uma árvore muito comum lá no Oriente. Inclusive a figueira é um dos símbolos para o país Israel. Muita gente até faz essa associação quando Jesus faz parábola de figueira, né? Fala, ele está falando da figueira como Israel. Mas aqui ele fala, observe a figueira e todas as árvores. Né? Ou seja, sim, ele está falando de Israel, mas ele está falando da natureza. Né? Observem. Vamos pensar nas árvores agora, eu e você? Vamos ouvir Jesus e pensar nas árvores para aprender alguma coisa? Quando elas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Né? Tá vendo lá, os brotinhos surgindo na árvore, vai chegar o verão. Se você vive numa região que as estações não são muito marcadas, talvez você tenha dificuldade com isso. Mas o pessoal que vive em regiões que tem as 4 estações, realmente a natureza marca as estações, não precisa nem de calendário. A pessoa olha ao redor e sabe, isso aqui está com cara de outono. Né? Isso aqui está com cara de primavera. Então, ele deu um sinal. Vocês estão vendo, vocês sabem ver as árvores e perceber a época do ano olhando para uma árvore? Assim também, quando vocês enxergarem essas coisas, saibam que o reino está próximo. Então, esses eventos que vão chegar, quem estiver vendo esses eventos, tem que pensar, está próximo. Bom, nós já vimos que Israel já voltou como país. Então, o reino está
mais próximo que estava antes. Nós já ouvimos falar de guerras que botam medo na gente de acabar o mundo, então isso também é sinal. Mas nós não ouvimos falar ainda nesses eventos no céu, sendo abalado, o bramido dos mares, então tem coisa para acontecer ainda. Mas são sinais. Isso requer resposta àquela pergunta dos discípulos, lá no verso 7, né? Qual será o sinal que essas coisas vão acontecer? Ele está explicando os sinais. Primeiro ele falou de Jerusalém, lá no ano 70, e agora ele está falando do que ainda vem pela frente, para nós ainda é futuro. O Senhor fala, eu asseguro a vocês, dando certeza, que não passará, pausa, aqui pausa no texto para eu explicar uma coisa. Você já leu o texto, já sabe, mas vamos lá. Traduções. Vocês sabem que eu gosto de falar sobre traduções. É importante a gente entender que às vezes uma palavra tem diversos significados, né? Vamos pegar na própria, sem tradução, língua portuguesa, né? Vamos pegar aqui uma palavrinha bem da modernidade. Celular. O que significa celular? Talvez você já pensou assim, é aquele aparelho que a gente usa para se comunicar? E se eu disser que celular é relativo à célula? Multiplicação celular. Não, também tem isso, mas assim, a gente está usando o celular. Tá vendo? Como a mesma palavra tem significados tão diferentes, às vezes numa tradução acontece isso. A tradução não é ruim. O tradutor tenta fazer o melhor que ele pode. Só que às vezes a gente observa que, juntando um texto com o outro, dá para pegar um sentido um pouco melhor. Aqui é o caso. Tem uma palavra no grego que ela pode ser traduzida como geração. E aí, em português, a gente pensa em geração como um período de vida. Tem gente que pensa assim, geração são 40 anos, a gente fala assim, geração são 100 anos, já ouvi gente dizer que geração são 5 anos, mas assim, a gente pensa num período, né? Entre um grupo de pessoas e o próximo grupo de pessoas mais jovens. Só que a mesma palavra também trata de geração como toda a descendência de Adão. Tá vendo a diferença? Vamos dizer assim, a raça humana. Então, quando o Senhor fala assim, eu asseguro que não passará essa geração até que essas coisas aconteçam, tem dois significados possíveis. A geração que estiver viva no momento que esses sinais acontecerem, aquela geração vai ser a geração que vai ver a volta de Jesus. Então, seria mais ou menos assim, os poderes do céu foram abalados, o bramido das ondas, terror e tal. Quem estiver vendo isso, essa geração vai ser a mesma geração que vai ver Jesus voltar. Sim. Mas também tem um outro significado possível. A raça humana não vai desaparecer até que volte o Filho do Homem. Para aquela época, isso podia até parecer assim meio... mas será que essa é uma opção mesmo do texto? Só que quando a gente chega hoje, nos nossos dias, em que a gente está falando tanto em extinção da raça humana por diversos eventos, por exemplo, nos anos 80 a gente tinha medo de extinção da espécie humana por guerra nuclear. Hoje já tem gente que tem medo da extinção por uma inteligência artificial. Já se teve medo da extinção do ser humano por uma doença. Algo do tipo, a criação continuaria, mas a espécie, a nossa existência, os humanos, desapareceriam. Não. Jesus volta antes. Tá entendendo? São significados possíveis. E o Senhor fala assim, os céus e a terra passarão, mas não passarão minhas palavras. E de fato, nós quando lemos a Escritura como um todo, até Apocalipse, nós percebemos que, entendemos, né, que o céu e a terra vão passar. A Bíblia fala que vai ser enrolado como se enrola um pergaminho, né? A visão de João foi isso. Ou seja, vai desaparecer, vai sair, vai dar lugar a uma nova existência. Mas o que Jesus falou não vai passar. As palavras dele são eternas. Motivo bom para estudar a Bíblia, né? Imaginar que até o que a gente considera como a existência vai deixar de existir, mas o que a gente está estudando como palavra de Deus vai continuar existindo. Coisa maravilhosa. Tenham cuidado, e isso aqui é muito interessante, né? Ele está falando para quem? Para discípulo. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Olha só, nós que somos igreja, Jesus fala para nós, cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Do quê? Orgia, depende da tradução, libertinagem, mas em geral, perversidade sexual, tá? Bebedeira e ansiedade da vida. Igreja, não vá se sobrecarregar de libertinagem sexual, bebida alcoólica e preocupações com a vida. Mas ele está falando com a igreja? Tá. E em 2000 anos de história da igreja a gente já viu isso. Nós vemos hoje, cristãos
que inclusive afirmam que a libertinagem sexual não é um problema. Inventaram aí umas coisas novas, arrancaram umas páginas da Bíblia e dizendo assim, ó, se for consentido, pode tudo. Não é o que o senhor está falando. Ó, igreja, cuidado. E isso não foi assim muito vivo para a igreja durante muito tempo, mas hoje é. Hoje nós temos comunidades cristãs que estão ensinando a libertinagem sexual. Se você está escandalizado, que bom. É isso mesmo. E bebedeira? Bom, isso já tinha desde o começo, né? Você lê Coríntios, o pessoal ia para a igreja e mandava ver no vinho, né? Só que tem mais, preocupação da vida. Ei, cristão, meu irmão, relaxa. Não se perde no caminho preocupado com a vida. Tá? Não se perde. É para fazer a coisa certa? É, mas não perde o foco em Jesus. Para quê? Para aquele dia não chegar e pegar a gente de surpresa. Imaginou a gente ficar tão perdido que Jesus voltar e a gente... Ai, não arrumei minha vida. Ele está falando com a igreja, tá? Com o discípulo. Então, se você vive nessa vida, ouça a palavra do Senhor. Porque virá o Filho do Homem, né, a volta de Jesus, sobre todos que vivem na face de toda a terra. Virá para todo mundo. Então é para estar sempre atento e orar para que a gente possa escapar de tudo que está para acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Tudo o quê? Vamos lembrar qual foi a última parte que ele falou? Libertinagem sexual, bebedeira e ansiedade. Então vamos orar eu e você para que a gente escape disso. Porque isso está tomando a cristandade no mundo todo. Essas três coisas. Ansiedade, vai dizer que você não conhece ninguém ansioso ou você não tem problema com ansiedade. Hoje é um problema sério. E o Senhor falou, orem para serem guardados disso e possam ficar de pé até que Jesus volte. Bebedeira. Hoje, entre a cristandade, o alcoolismo é um problema seríssimo. E vamos até ampliar, né? As drogas como um todo. E a libertinagem sexual. Né? Tem tradução que fala em orgia. Gente, infelizmente hoje as igrejas estão cheias de gente, mesmo as igrejas que não pregam a libertinagem, tem igrejas que estão convivendo com isso numa boa. E o Senhor fala o quê? Orem e vigiem. Né? Ele fala assim, fiquem atentos a vigiar e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Né? E eu vejo assim muito mais escapar disso, que é o pecado, do que escapar da perseguição. Porque o Senhor fala que quem é morto na perseguição ganha vida. Agora, ser pego, desculpa a expressão, não vou nem falar, tá? Mas você entendeu. E Jesus passava o dia ensinando no templo. E ao entardecer saía para passar a noite lá no Monte das Oliveiras. Ele passava o dia no templo e à noite iria dormir lá no Monte das Oliveiras. E todo o povo ia de manhã cedo ao templo para ouvi-lo. Eu quero encerrar aqui, hoje o vídeo ficou até longo, mesmo eu dividindo em dois, com essa ideia. E quero lhe convidar para um exercício assim, que eu faço e eu acho muito gostoso isso. Imagine que você está em Jerusalém, lá no ano 30 mais ou menos, e aí você identifica que aquele homem que está vindo ao templo todo dia é o Filho de Deus. E você está lá em Jerusalém, e lá está o Filho de Deus. O cumprimento das suas esperanças e das profecias. E ele passa o dia no templo ensinando. Aí você acorda mais cedo do que você costuma acordar. E você sai de madrugada, no escuro, pelas ruas de Jerusalém, caminhando até o templo. Porque você quer chegar cedo, para não perder a oportunidade de ouvir o Filho de Deus falando. É uma quarta-feira, dia de serviço normal. Você tem obrigações, você tem que ir para o mercado trabalhar. Mas antes de ir para o mercado, você vai lá até o templo. E daqui a pouco você vê ele passando. E os discípulos com ele. Você vai para perto dele. E ouve o próprio Filho de Deus lhe ensinando. E você passa um tempo lá com ele. E aí precisa sair. Mas você sabe que amanhã tem mais. Se essa ideia lhe põe um sorriso, como põe em mim, eu lhe convido a todos os dias acordar um pouquinho mais cedo. Abrir sua Bíblia. E ouvir o Filho de Deus falando com você e ensinando. Antes de ir para o mercado, antes de ir para o seu trabalho, para o seu escritório, para a sua escola, antes de cuidar da sua casa, acorde um pouco mais cedo. E daqui a pouco você olha e vê assim, puxa, está aqui a palavra de Deus. Olha só, está passando por mim a palavra de Deus, eu vou me sentar aqui e vou abrir e vou ler e vou ter meu coração tratado pela palavra de Deus. Depois eu vou ter que seguir para o meu dia, porque tem as coisas para fazer, mas amanhã tem mais.